Zona do... Uhum. Oi, gente. Vocês me escutam bem? Alô? Nossa. Como está o domingo de vocês? Oi? Tá muito baixo o volume. Ah, tá. Tô numa pegada. Obrigado. E aí, pessoal? O que vocês almoçaram de bom nesse domingo? Domingo para vocês é dia de almoço especial? Ó, a Rê tá estudando muito. Dedicada, gente, domingo. Muita gente aproveita para descansar. A Rê está estudando. Eu também gosto de dedicar meu domingo para fazer minhas coisas, meus projetos. Mas descansar é bom também. Vou comer agora. Nossa, 4 da tarde. Macarronada com muito legume. Ai, que delícia. Nossa, faz tempo que eu não como macarronada. Que delícia. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Frango assado com salada. Olha que chique, frango assado com salada. Eu comi salada, arroz e carne moída. Bem simples, mas é pra focar na minha dieta. Eu já saí muito da dieta na minha viagem. Não muito, mas eu saí da minha dieta na viagem. Ó, Aninha, estrogonofe fit. Como que é esse estrogonofe fit? Fiquei curiosa, quero fazer. Vocês estão preparados para o começo da semana? Vou falar para vocês que eu estou de férias, então eu estou preparadíssima para o começo da semana. Eu só volto de férias do trabalho depois do carnaval. Então, para mim, tá bem tranquilo começar a semana. Eu não vou ter que madrugar mais. Vou acordar cedo ainda, porque eu sempre acordo cedo, mas não madrugar. Isso é bom. E o carnaval, gente? O que vocês vão fazer? Vocês vão viajar no carnaval? Ó, o estrogonofe fit é com iogurte, creme de leite, zero lactose, porque tem menos gordura. Vou testar fazer um dia pra ver se eu gosto. Mas parece bom. Faz tempo que eu não como estrogonofe também, fiquei com vontade agora. Esperar mais um minutinho, 2 minutinhos. E aí a gente começa. Hoje a gente vai falar sobre manter uma rotina saudável em viagem. Aí eu quero saber se vocês já têm alguma viagem planejada, se vocês vão viajar no carnaval. O volume. Eu tava viajando, eu mostrei aqui pra vocês algumas coisas, e eu tava na Bahia. E aí deu pra... Tá, a gente passou por Salvador e aí o pessoal já tava organizando tudo pro carnaval. As coisas bem grandes. Brasília. Vai viajar pra Brasília. Muito bem, vamos começar aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Semeando Bons Hábitos. Nesse programa eu falo sobre como criar bons hábitos de uma forma leve e sem estresse. Eu sou a Letícia, fundadora da comunidade Sementes, e hoje a gente vai falar sobre como ter uma rotina saudável, manter uma rotina saudável mesmo estando em viagem. Me falem aqui, quem aqui já passou pela experiência de viajar de férias e passar uns dias fora e voltar se sentindo pior do que foi, se sentindo inchado, cansada, sem energia, às vezes até na viagem passar um pouco de mal? Isso já aconteceu com vocês? Eu confesso que pra mim, quando eu viajo e não tento manter uma rotina saudável, é muito mais difícil retomar essa rotina quando eu volto, né, pro meu dia a dia. Então me falem aqui se vocês mantêm uma rotina saudável, se vocês mantêm os hábitos de vocês quando vocês viajam. Me sinto assim até indo pro trabalho comendo na rua. Para começar, acho que a gente pode dar um exemplo de uma pessoa que é referência em resort. É complicado, nossa, é mesmo. Ainda mais quando a gente tem acesso ali à comida à vontade. É difícil manter a rotina bonitinha. Mas dando um exemplo de uma pessoa que é referência em disciplina, que
quando viaja, tenta manter uma rotina de treino, de alimentação. E claro, isso também bom, essa pessoa é atleta, então também é parte da vida dele manter isso com muito mais, seguir muito mais à risca do que nós, pessoas que não somos atleta. Mas o Cristiano Ronaldo, ele sempre mostra muito da rotina dele, de como ele mantém a alimentação regrada, ele cuida do sono, ele tem um sono estratégico em ciclo de 90 minutos. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas basicamente todas as fases do nosso sono, elas acontecem num período de 90 minutos. Então, você ter um sono estratégico é você conseguir calcular quantas horas você vai dormir, considerando esse ciclo de 90 minutos. Então, você vai dormir 6 horas, que são 4 ciclos de 90 minutos, ou então você vai dormir 7 horas e meia, ou então você vai dormir 9 horas. 9 horas já é muito, né, gente? Mas, enfim, se você for um adolescente, você vai dormir 9 horas. Enfim, então o Cristiano Ronaldo tem essa preocupação em manter esse sono estratégico, cuidar da hidratação, que também às vezes é uma coisa que passa despercebido pra gente quando a gente tá em viagem. A gente esquece ali de tomar água, porque às vezes não tem a garrafinha sempre em mãos. Olha, a Bia falou que é nova do perfil, seja muito bem-vinda. Durmo 4 ou 5 no máximo, nem chego no REM. Nossa, 4 horas é muito pouco. Gente, se eu dormir 4 horas, eu não sou ninguém no dia seguinte. Como faz? E aí, o que acontece quando a gente viaja e não se organiza para manter uma rotina minimamente saudável? A gente come mal, a gente exagera, sai muito da rotina, às vezes a gente passa mal durante a viagem, a gente fica ali quando a gente volta para nossa rotina com uma sensação de ter que começar do zero de novo, a gente fica sem energia, fica com um sentimento ali de, né, se sentir culpado. Então, acho que quando a gente considera tudo isso, assim, o sentimento de ficar inchado, sem disposição, às vezes com dor de cabeça, com dor de estômago, então é por isso que é importante a gente sempre organizar para se manter minimamente saudável, uma rotina minimamente perto do que a gente já fazia antes de viajar. Ó, neném de 1 aninho. Ah, tá explicado o sono de 4 horas. Oi, Amandinha. Ó, na viagem agora devo ter tomado um total de 200 ml de água e 3 litros de café. Meu Deus do céu. 200 ml de água. E aí, beleza. Quando a gente fala sobre manter uma rotina saudável em viagem, o que isso significa? Que a gente vai manter uma dieta rígida, não vai aproveitar nada do lugar? Claro que não. É sobre manter um equilíbrio, sobre você fazer escolhas estratégicas. Então, por exemplo, você escolher refeições equilibradas, mas também aproveitar as comidas típicas, é você caminhar mais, né? Muitas vezes em viagem é muito mais fácil isso, a gente visitar lugares e ir a pé, então caminhar um pouco mais, tentar treinar pelo menos alguns dias, priorizar a hidratação, controlar ali o consumo de sobremesa, então ao invés de comer sobremesa em todas as refeições, tentar comer sobremesa em uma refeição, ou no almoço ou no jantar, tentar não comer todos os dias sobremesa, tentar comer salada pelo menos em uma das refeições, controlar o café da manhã, que muitas vezes quando a gente fica em hotel e o café da manhã é aquela mesa enorme, é muito fácil a gente perder o controle e sair comendo de tudo. Então, tentar controlar ali o que você vai comer para não exagerar, para não passar do limite, também não comer a mais do que você precisaria. Vamos ver aqui. Oi, Yuri. Você tem filho? Se não tem, quando você vai encomendar o seu, amiga? Não tenho filho. Eu também não tenho plano de ter filhos agora. Então, eu não sei responder essa pergunta, não. E, assim, muita gente acaba confundindo esse manter uma rotina minimamente saudável com você ser radical. Então, a gente tem que cuidar também para não ser 880, nem sair completamente da rotina e comer como se o mundo fosse acabar no dia seguinte, mas também não comer, ficar tão restrito a ponto de você não conseguir aproveitar o local, a comida local, que às vezes é diferente, é uma oportunidade de você aproveitar ali o lugar que você tá. E aí, por que é importante a gente manter uma rotina saudável em viagem? Para a gente ter mais disposição para curtir, para evitar essa sensação de descontrole, para evitar o sentimento de culpa na volta, para ser mais fácil o retorno para a rotina, porque se a gente sai muito, fica um pouco mais difícil, para a gente priorizar a saúde e o bem-estar, e também para a gente entender que manter uma rotina e cuidar do nosso corpo, seja na questão de sono, na questão de treino, na questão de alimentação, é algo positivo, não deveria ser uma tortura, algo que você precisa de férias, que você fala, nossa, não aguento mais, preciso tirar umas férias da minha rotina. Até porque se você tiver
vivendo isso, se for um peso muito grande para você manter a sua rotina, então você precisa olhar de novo para sua rotina e corrigir o que não tá legal. Porque é para ser algo bom, algo leve, algo que você consiga fazer todos os dias e que você queira fazer todos os dias, porque você vê os benefícios e tudo mais. Então, se você estiver vivendo esse momento aí de que, nossa, eu não aguento mais a minha rotina, eu preciso de umas férias, talvez você não precise de férias, você precise rever o que não está funcionando para você. E aí, por que vale o investimento de tempo e de dinheiro nisso, em tentar manter uma rotina saudável em viagem? Porque às vezes é um pequeno ajuste que você vai fazer durante a sua viagem que você vai ver um retorno muito grande, né? Você sempre pensar em cuidar da sua saúde, independente de onde você esteja, e claro, considerando o contexto, porque é normal a gente sair da rotina na viagem, só não é normal a gente sair completamente e viver de novo, como eu falei, né? Como se o mundo fosse acabar no dia seguinte, porque ele não vai acabar, você vai ter que voltar para sua rotina. As vantagens disso é você evitar excessos, evitar desconfortos, evitar passar mal, você ter mais energia para conseguir fazer suas coisas, para você passear, para você aproveitar o lugar que você tá, e você se sentir bem quando você voltar. Porque lembra sempre disso, você vai ter que voltar, e às vezes é muito mais difícil você voltar e começar do zero. Às vezes você vê que você estava evoluindo ali num corpo que você quer, e quando você vai voltar, já tá, enfim, o corpo já saiu muito do que você estava esperando, e aí você acaba ficando desanimado, porque, poxa, você ficou 3 meses seguindo ali bonitinho uma rotina de treino e de exercício, passou 15 dias fora e voltou todo, enfim, né? Um corpo que você não estava querendo, um corpo que vai ser mais difícil você se motivar a seguir. Aqui, ó, boa tarde. Isso de rotina na viagem, questão de hábitos saudáveis é verdade. Buscar dormir bem, comer bem, faz você aproveitar mais. Isso, com certeza. Você buscar dormir num horário razoável, não dormir muito tarde, não virar madrugada, para você conseguir até acordar um pouco, não acordar muito cedo, né? Mas acordar cedo o suficiente para você conseguir aproveitar o local. Isso faz muita diferença ali na sua disposição, para você curtir o dia, para você aproveitar tudo que você tem no lugar que você tá. E aí, por onde que você começa? É importante você definir quais são as suas prioridades na viagem. Então, treino, pode ser dieta, pode ser sono. Às vezes você tá num lugar que você não tem como você fazer um treino, não tem uma academia e tudo mais. Então, você pode tentar priorizar ali um pouco mais a sua dieta e deixar o treino para que seja uma caminhada, para que seja uma coisa um pouco mais leve. Priorizar o sono, eu acho que é algo muito possível de ser feito, porque eventualmente você vai ter que dormir em qualquer lugar que você esteja. Então, priorizar o sono, ter um sono de qualidade e adaptar a sua rotina no contexto da viagem, porque, de novo, você não quer ficar escravo da sua rotina também, você quer aproveitar o lugar que você tá, então você buscar um equilíbrio. E aí, ali, o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode organizar isso? Na questão de alimentação, você pode pesquisar por restaurantes que ofereçam boas opções de comida e procurar, quando você estiver no restaurante, procurar comidas que tenham que sejam um pouco melhores. Então, assim, pedir uma salada, que seja no jantar ou no almoço, pedir uma salada. Se você for comer salada, garantir que tem alguma fonte de proteína ali, porque senão você vai ficar com fome muito rápido. E se o seu almoço, por exemplo, for só salada, então é importante que tenha uma fonte de proteína, um frango, um peixe, camarão, alguma coisa assim. Em saladas também, uma coisa muito importante que a maioria das pessoas esquecem é pedir o molho da salada à parte. Tem salada que já vem com o molho próprio, é importante a gente pedir o molho à parte, porque molhos normalmente são muito calóricos. E aí, quando vem já tudo misturado na salada, às vezes é uma bomba de caloria, só por conta do molho, que tem muita gordura e tudo mais. Então é importante pedir o molho à parte, aí você tempera ali com a quantidade que você acha razoável, sempre moderando, né? Se você quer manter ali a sua alimentação saudável, moderar no molho. Evitar comer entradinhas, aperitivos em todas as refeições, né? Almoço e jantar. A gente vai pedir uma entrada aí, às vezes é peixe frito, é batata frita, é muita coisa. Isso aumenta muito o nosso consumo de calorias e acaba fugindo muito da nossa rotina, da nossa dieta. Evitar ficar comendo muita fritura, preferir carnes grelhadas, preferir opções que sejam grelhadas, que sejam cozidas. Como eu falei, não comer sobremesa em todas as refeições, então também ter essa estratégia de eu vou comer um doce por dia, então eu vou comer ou a sobremesa no almoço, ou no jantar, ou então comer alguma coisa doce ali ao longo da tarde, mas
controlar isso também, pensar um pouco no dia, tipo, o que eu quero comer hoje de sobremesa? Eu quero tomar um sorvete à tarde? Então eu não vou pedir sobremesa do almoço, eu não vou pedir sobremesa no jantar. Ter essa estratégia, assim, não ir seguindo só assim, eu vou comer o que me dá na telha, eu vou seguindo o meu dia, porque daí vai ser mais difícil você manter esses seus hábitos. Minimizar o consumo de álcool. Eu sei que em viagem às vezes a gente dá aquela exagerada, mas assim, é importante a gente pensar também na quantidade de álcool que a gente vai beber, porque álcool também tem um impacto muito grande no nosso corpo. As bebidas alcoólicas são muito calóricas, então é importante a gente pensar também em como a gente vai distribuir isso ao longo da viagem, para não exagerar, e sempre que possível optar por beber água, né? Você vai almoçar, vai jantar, vai pedir alguma bebida, água ou algum refrigerante zero. Então evitar, se você for tomar refrigerante, que não seja o refrigerante normal, porque não tem necessidade de você consumir essa quantidade de açúcar, sendo que tem uma opção zero. Para fazer exercícios, caminhadas são sempre... A maioria das vezes em viagem a gente caminha muito, a gente anda muito, então caminhada é sempre uma opção para você manter ali um mínimo de exercício, ou uma corrida, se você for do tipo de pessoa que gosta de correr e tem a possibilidade de correr no local. Se você tiver uma academia, melhor ainda, você consegue usar a academia que está disponível no lugar, no hotel, na casa que você está. E tentar realizar alguns treinos curtos também, que é bem fácil de achar esse tipo de conteúdo na internet, treino para fazer em casa e tudo mais, para não manter o corpo parado. Então é algo que dá para fazer se tiver um pouquinho de força de vontade. Em relação ao sono e ao descanso, é o que eu já falei, dormir pelo menos ali 6, 7 horas, evitar virar a madrugada acordado, ou dormir muito tarde, ou sair muito da rotina que você já costuma ter ali. Então, tentar manter o seu sono o mais perto possível do que você já faz no seu dia a dia, porque você vai se sentir muito mais disposto durante a sua viagem. Evitar beber muito antes de dormir, então ir dormir bêbado é horrível, isso a gente tem a impressão de que dorme mais rápido quando a gente bebe, mas a qualidade do nosso sono cai muito, então tomem cuidado também, não exagerem e também não comam muito antes de dormir, porque isso também atrapalha o sono, nosso corpo ele não foi feito para ficar digerindo comida enquanto a gente dorme, então cuidado para não comerem muita coisa e dormir logo em seguida. E hidratação. Essa eu acho que é a parte mais fácil que dá pra fazer, assim, todo mundo consegue fazer, a gente só acaba esquecendo. Então, assim, tentar sempre que possível estar com uma garrafinha de água, seja uma garrafinha de água de plástico mesmo, que você consiga, você não precisa ficar lembrando, se perder não é um problema, porque é uma garrafinha de plástico. Mas sempre estar ali com uma garrafa de água para você beber, tentar contar a quantidade de água que você está bebendo, para você não beber uma quantidade muito pequena. E evitar excessos de álcool. E quando você for beber, intercalar a bebida com água, porque isso ajuda também a você não ter ressaca no dia seguinte, dá uma ajudada ali no seu corpo a diluir um pouco do álcool que você está bebendo. E aí eu tô falando tudo isso, eu trouxe esse tema porque eu acabei de voltar de viagem, eu fui pra Bahia, passei uma semana lá, inclusive foi maravilhoso, recomendo muito o Morro de São Paulo para quem nunca foi. E aí, como que eu me organizei para tentar manter uma rotina saudável dentro da viagem? Eu vou começar dizendo que eu aproveitei muito essa viagem. Eu comi bastante coisa, coisas que eu queria comer lá, assim, comidas locais. Eu nunca tinha comido acarajé, por exemplo. Eu queria comer e é fritura. Então, assim, eu aproveitei muito o local, mas eu também tentei manter uma rotina dentro do possível. Então, em relação à suplementação, eu mostrei para vocês no meu Instagram que eu separei todos os meus suplementos. Então, eu levei ali aquele shot matinal que eu tomo de manhã, que é com cúrcuma, gengibre e própolis, eu levei isso para eu conseguir tomar lá. Fiz até saquinhos individuais para eu tomar um por dia, já ter certinho ali, facilitar na hora de tomar. Levei todas as cápsulas que eu tomo de suplementação, todos os pós, que no caso é creatina e betalanina, que eu também já deixei em saquinho separado para facilitar na hora de tomar. O que mais que eu levei? Minha vitamina D, que é em gotas, e aí eu tive que levar o potinho mesmo, porque é em gotas, não tinha como levar de um jeito diferente. Mas até uma dica para vocês que tomam suplementos e vão viajar, e não querem levar os potes dos suplementos, organizar em saquinho de chup-chup, sabe? Não sei se vocês chamam de chup-chup, geladinho, enfim. Esses saquinhos ajudam muito, porque eles são pequenos, você consegue separar a dose diária e facilita muito na hora de tomar. Porque também a gente tem que pensar que lá a gente quer algo prático, algo rápido. A gente não quer algo que, eu tenho que ficar separando aqui, não. Eu preciso levar esse saquinho lá para o lugar que eu vou tomar café da manhã, já misturo, já tomo. Facilita e é muito mais fácil de você manter.
Em relação a treinos, eu mostrei aqui também que eu consegui treinar todos os dias lá, o que foi ótimo. Os 2 hotéis que eu fiquei, tanto em Morro de São Paulo como em Salvador, tinham academia, e isso ajuda demais. No caso, meu personal conseguiu adaptar meu treino para os aparelhos que tinham naquela academia, que eram academias menores do que a que eu treino. Mas, se eu não tivesse o personal, o meu personal não fizesse esse trabalho de adaptar o treino para mim, eu ainda faria um treino, né? Tentando ali olhar o que tem na academia e ver como eu conseguiria me adaptar, ou então buscando na internet algum exercício, algum treino que desse para fazer dentro de casa, ou que fosse uma corrida, alguma coisa assim. E eu falo isso que em outras viagens, quando eu não tinha essa possibilidade de treinar em academia, ou não tinha alguém para fazer essas adaptações para mim, eu também treinava. É verdade que o suplemento Nutri Active Ensure ajuda a engordar? Essa pergunta eu não sei responder. Vou procurar saber. Em relação à alimentação, o que eu fiz foi buscar opções melhores no restaurante. Então, quando eu estava no restaurante, eu tentava ver quais eram opções menos piores ali, como uma redução de danos. Então, ou eu pegava alguma comida que era saudável mesmo, por exemplo, uma salada com uma proteína, alguma coisa assim, ou então eu buscava opções que eram menos piores. E aí eu ia fazendo isso. É claro que não fica a mesma coisa, porque, por exemplo, eu não pesava a minha comida lá. Se eu pegasse, um dia eu peguei macarronada, que era macarronada à bolonhesa, eu não ia pesar ali a quantidade de macarrão que eu ia comer de acordo com a minha dieta. Não, eu comi o que estava ali no prato. Então é por isso, assim, é muito mais uma redução de danos do que seguir a dieta à risca, porque eu também queria aproveitar a viagem sem muita neura. Eu tentava garantir que eu tivesse sempre ali uma salada em pelo menos uma das refeições, ou no almoço ou no jantar. Eu evitava comer sobremesa em todas as refeições. Na verdade, eu planejava qual doce eu ia comer. Então, eu ia comer a sobremesa do restaurante ou eu queria tomar um sorvete à tarde. E aí, com esses planejamentos, eu conseguia evitar comer muito doce, porque eu sou bem formiguinha. Então, assim, ficar comendo muito doce ao longo da viagem. Uma outra coisa, eu levei barrinha de proteína para minha viagem. Na minha dieta, né, no dia a dia aqui em São Paulo, eu não como barrinha de proteína, não tá na minha dieta porque é um alimento bem processado, assim. Então não é uma opção necessariamente legal de você comer todo dia. Pelo menos não para mim, não para os meus objetivos. Mas para a viagem que eu fiz, o meu nutricionista me recomendou essa barrinha de proteína. Então eu levava, era aquelas da Bold, eu levava essas barrinhas e à tarde, se me desse fome, eu comia elas. Então era uma opção proteica e que evitava que eu ficasse comendo besteira, beliscando ao longo do dia, ou que eu comesse alguma coisa menos saudável. Então, para mim funcionou bem porque é uma coisa muito prática também. No meu dia a dia, eu como às vezes iogurte com whey, mas na viagem, que eu ia passar o dia inteiro fora, na praia, não tinha como levar isso, porque, enfim, quem ia comer, né? Depois ia andar para comer iogurte que passou o dia inteiro fora da geladeira. E no café da manhã, eu evitava exageros. O café da manhã lá tinha muita coisa, nos 2 hotéis que eu fiquei tinha muita, muita coisa, mas eu buscava ali pegar um pratinho com frutas, alguma fonte de proteína, que poderia ser um ovo, poderia ser um frango, e algum pão ou algo similar a pão, né? Na maioria dos dias eu comi tapioca. Então, teve ainda dias que eu peguei bolo e tudo mais, mas eram contados, assim. Realmente eu buscava manter uma alimentação um pouco mais limpa na medida do possível. E assim, de maneira geral, essa viagem acabou sendo muito leve, eu não fiquei muito preocupada, mas foi também a viagem que eu mais cuidei da minha alimentação, que eu mais pensei na estratégia para não estragar a evolução que eu fiz em janeiro. Eu senti que eu consegui evoluir em janeiro em relação ao meu corpo, ao físico que eu quero, longe de estar como eu espero que esteja em breve, mas eu não queria também botar tudo a perder em uma viagem de uma semana. E aí, beleza, né? Passei aqui para vocês como que vocês podem fazer para manter uma rotina saudável quando vocês estão viajando, mas é importante também que isso não vire uma neura muito grande, que você não se sinta culpado por sair do planejado, até porque é esperado que em viagem você não siga tudo direitinho, que você não consiga, que você, enfim, aproveite o lugar que você esteja, que você coma as comidas locais, que você coma um pouco mais de fritura, aumente a ingestão de calorias. Eu acho que isso tudo faz parte, é normal. É só cuidar para não ir muito, não sair muito fora. Então, assim, cuidado para não ficar com esse sentimento de culpa, para não tirar o prazer da experiência de estar viajando, de estar provando coisas novas, de estar curtindo com a sua família, com seus amigos. E também para isso não virar você não ficar obcecado ali na dieta, porque também isso não é legal. Eu acho que dessa parte de viagem é isso, assim,
É algo para ser simples, para ser fácil, é muito mais umas dicas para vocês conseguirem encaixar isso dentro da viagem de vocês. E aí eu queria saber se vocês têm essa preocupação quando vocês viajam, se vocês se preocupam em manter uma alimentação ali mais saudável, que tipo de, sei lá, qual é a refeição favorita de vocês, se vocês vão à loucura no café da manhã, comem muito no café da manhã, quando é café da manhã de hotel. Deixa eu ver aqui, a Rê respondeu a dúvida. Ensure é um suplemento para pacientes desnutridos ou risco nutricional. O NutriActive não tem tantas calorias, foi pensado para ofertar mais proteínas, vitaminas e minerais, mas teoricamente quem segue uma alimentação equilibrada não precisa disso não. Então acho que está respondida a dúvida. Obrigada, Rê. Ai, é isso, gente. Me contem aqui qual é a refeição favorita de vocês quando vocês estão viajando. Eu acho que, assim, de forma geral, o segredo é adaptar e equilibrar, pensar ali estrategicamente e também lembrar que saúde é sobre constâncias, não é só sobre o que você faz em um dia, é a somatória de tudo. Não posso sair muito da minha rotina, acaba com o meu intestino. É isso. Quando a gente sai muito, come muita fritura, come muito coisas muito diferentes, a gente fica passando mal, às vezes estraga a viagem só por você ter passado ali dos limites, exagerado um pouco. É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Depois eu quero saber o que mais vocês querem que a gente converse aqui na live. Foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que participou. E um ótimo domingo, bom começo de semana para todo mundo. E cuidado com os exageros no carnaval que está chegando. Eu sei que muita gente viaja no carnaval, então se cuidem, se planejem e se mantenham saudáveis no período do carnaval também. É isso, gente. Um beijo. Bom domingo, boa semana.